Estamos em um ano cujo tema palpitante é... Qual é o tema? Preparando a noiva para o seu arrebatamento. Vamos ler o nosso decreto? Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água, por meio da palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou qualquer imperfeição, mas santa e inculpável. Que missão, que desafio. A Bíblia quer dizer o que ela diz. E quando começamos a refletir sobre a essência do Evangelho, temos que chegar à conclusão de que necessitamos tomar uma posição radical, ou perderemos o arrebatamento. Temos estado ministrando este ano sobre a igreja como noiva, e é o tema do ano. Uma figura que toda a Bíblia vai usar, tão profunda. Não vamos entrar em detalhes. Hoje queremos concluir a comparação entre todo o protocolo de um casamento hebraico e a igreja como noiva. Coincidentemente, estamos outra vez à mesa do Senhor. E a ceia, na realidade, aquela última ceia de Jesus, que não foi uma Páscoa comum dos judeus, com cordeiro, etc., mas na realidade, quando nós fazemos uma análise profunda, verificamos que tudo que ocorreu naquela ceia foi um ritual de noivado. Jesus propõe desposar a igreja. O casamento hebraico como figura, vamos apenas mencionar os pontos que já vimos para retomar de onde deixamos. Primeiro, seleção, está aí. Primeiro, seleção. Assim como o Pai selecionava a noiva, o Espírito Santo está escolhendo a noiva do Cordeiro e levando esta noiva ao arrependimento para que seja parte. Segundo, o dote, era o preço estabelecido pela noiva. Cristo pagou um preço por esta noiva. Ele deu a sua vida para nos redimir. Esse é o preço da noiva chamada igreja. Terceiro, o penhor. Cristo nos deu o Espírito Santo como garantia, como penhor da nossa redenção. Que penhor tremendo, esse Espírito que vive em nós a cada dia. Quarto, o consentimento. A noiva precisava consentir. Nós também temos que consentir. Jesus bate a nossa porta, o Espírito Santo vem a nós, mas Deus não força. Temos que dizer: sim, Jesus, eu aceito. Sim, Jesus, eu creio, eu abraço a redenção. Em quinto lugar, era feita uma aliança, que era um documento escrito chamado Ketubá, onde o noivo prometia tudo o que havia de ocorrer. E é interessante que era só o noivo, né? Para proteger a noiva. Assim também nós não escrevemos nada para o Senhor. A nossa Ketubá está aqui, o livro de promessas, o livro de garantia, o livro da aliança. Em quinto lugar, o desposamento. Havia esse momento em que uma aliança era estabelecida entre o noivo e a noiva. Vinha então o cálice, chamado cálice da aliança. Todo esse contrato era selado, e Jesus fez a mesma coisa naquela ceia. Disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Ele estabelece uma aliança selada através do cálice. Em nono lugar, o noivo parte para a casa do pai. Depois de tudo isso, ele ia a fim de preparar o lugar, preparar a câmara nupcial.
vimos tudo isso. E Jesus, naquele dia, na ceia, o que é que ele disse? Vou preparar-vos lugar. E quando eu preparar, voltarei. Toda essa linguagem é uma linguagem de casamento. Aí paramos na nossa última mensagem e vamos retomar entrando no passo 10. A noiva era consagrada, era separada por um período de tempo, enquanto o noivo ia para a casa do pai, estava longe, preparando a câmara nupcial, esperando o dia quando seu pai ia dizer, está tudo pronto, pode buscar a noiva. A noiva ficava também preparando-se para o casamento. Toda a Bíblia fala do nosso preparo. Toda a Bíblia nos chama a atenção. A noiva tinha que se manter sempre pronta. Assim como o noivo não sabia o dia do casamento, só o pai sabia, a noiva também não sabia. Por isso ela tinha que se conservar pronta. E quando ela saía de casa, ia para a rua, ela se cobria com um véu. Esse véu significava, não estou disponível. Eu tenho um compromisso. Eu estou desposada. Então ela se cobria com um véu, para que todos soubessem. Assim também nós, queridos, como noivas, temos uma cobertura. O véu que nos cobre é o sangue do Cordeiro, que cobre os nossos pecados, que nos cobre com a sua justiça. E por causa da cobertura que está sobre nós, estamos dizendo ao mundo, não estou disponível. Não estou disponível para o pecado, para a carne, para o mundo, para o diabo. Eu estou desposada com Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus vivo, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E mantenho-me coberto, preservando a minha santidade, esperando o grande dia das bodas do Cordeiro. Em Hebreus 10, 20 lemos, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O véu da sua carne, em outras palavras, o véu que Ele construiu com o seu próprio sangue para nos cobrir. Entre nós e o mundo há um véu, é o sangue de Jesus, que é um sinal dentro do reino das trevas, que nós temos uma aliança com o Senhor Jesus e somos dele. Em 1 João 7 lemos, mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica, nos limpa, nos cobre de todo o pecado. E Apocalipse 1:5, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, e em seu sangue, nos lavou dos nossos pecados. Veja-se lavado nesta tarde. Deixe que o seu coração exulte de gratidão pelo poder remidor do sangue do Cordeiro. Ele nos encontrou imundos, mas Ele nos lavou, Ele nos santificou e Ele nos desposou. Em Apocalipse 7,14, Ele disse-me, estes são os que vêm da grande tribulação, leiamos juntos, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Sim, enquanto o noivo está nos preparando o lugar, nós estamos aqui por causa do sangue, aplicando o sangue, aplicando os efeitos do sangue na nossa vida, para nos mantermos constantemente purificados. O sangue de Jesus é o sentido original, me limpa agora e continuamente de todo pecado. Enquanto eu conservo o meu coração
numa atitude de arrependimento, numa atitude de sondagem contínua. Sim, queridos, no fato de que entramos na vida cristã que nos garante que seremos arrebatados. Perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Apocalipse 19, 7 e 8. Regozijemo-nos e alegremos, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Nós estamos aqui nos aprontando. É um processo, queridos. Nós estamos aqui nos aprontando como? Desenvolvendo o caráter de Jesus em nós. Nós temos que chegar à estatura de noiva para poder reinar com Ele em glória. Esta igreja nasceu há 2000 anos, destinada a desposar o Cordeiro, mas uma criança não pode ser desposada. Mas o Espírito Santo está trabalhando na igreja, e nós precisamos nos submeter ao Espírito, porque é Ele quem torna Jesus real na nossa experiência. É o Espírito Santo que começa a trazer à tona as nossas escórias, para que sejam removidas, e nós sejamos transformados de glória em glória, como diz Paulo, enquanto continuamos a contemplar, como em um espelho, a glória do Senhor, somos constantemente transfigurados de um degrau a outro na verdadeira imagem do Senhor Jesus. Isso vem pelo Espírito, que é o Senhor. É um processo. A palavra é Jesus. E enquanto eu contemplo a Jesus, enquanto comungo com Jesus, esta mesa fala exatamente disso. Ele diz: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, enquanto eu me alimento de Jesus, o que é que vale dizer? Eu comungo com Ele, sua vida vai sendo introjetada em minha vida. Eu olho para a palavra como espelho, vejo os meus defeitos, vejo as distorções do meu caráter, e dependo do Espírito Santo para que Ele vá removendo as marcas do velho Adão e edificando dentro de mim as marcas de Jesus Cristo, e o Espírito vai me mudando de figura, me transfigurando. Nas suas Bíblias normalmente está traduzido por transformando, mas a palavra que está ali, o verbo no original, é o mesmo para a transfiguração de Jesus no monte. O Espírito nos transfigura, muda a nossa figura do passado, do pecado, para que sejamos cada vez mais parecidos de Cristo. Diz a versão amplificada: num sempre crescente esplendor, de um degrau de glória a outro, de um degrau. Isso quer dizer o quê, queridos? Que a cada dia devemos ser um pouquinho mais parecidos com Cristo. Que vamos trabalhar em nós e ver mudança, que amemos mais profundamente, que perdoemos mais profundamente, que as palavras dos nossos lábios sejam só de edificação, que aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu falo, seja o reflexo do caráter do Senhor Jesus em mim. E essa é uma obra do Espírito Santo. É isso que Ele está fazendo enquanto estamos aqui, preparando a noiva, porque aquele dia só vai chegar quando o céu puder dizer: a noiva já se preparou. A noiva já se preparou, já se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de quê? Linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são as obras de justiça dos santos. E quando lemos Apocalipse 21, 2, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, juntos, que descia dos céus, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. Que conforto para nós saber que o Espírito Santo completará a obra de embelezar esta noiva. O que significa ser consagrada?
A noiva foi consagrada ao noivo quando beberam do cálice. Isso significa que ela foi posta à parte. Ela é sagrada, ela é santa, ela é separada para o uso exclusivo de Jesus. Levanta a mão e diga: sou de Jesus. Há um corinho, né? Eu só sou de Jesus. Eu só sou de Jesus. Aquele senso de pertencer. Tudo que sou e vier a ser é dele. Tudo que tenho e vier a ter é dele. Tudo vem dele. O véu aqui é um símbolo de separação. É um símbolo de consagração. Eu posso estar no mundo, mas eu estou separada dele. Jesus disse: estou no mundo, mas não são do mundo. Como eu do mundo não sou. Pai, santifica-os na verdade. Separa-os para a verdade. A tua palavra é a verdade. Uma noiva usava o véu para mostrar que não estava disponível para se casar com um outro. Mas também era um período que se reservava para garantir que ela não estivesse grávida. Não é? Que verdadeiramente ela se mantinha pura para o casamento. Como a noiva virgem era separada, você e eu temos que ser separados do mundo. Não é fácil. Enviamos a criança para a escola. Lá estão professores incrédulos, com tantas ideias mundanas que colocam na cabeça das crianças. Vai para o trabalho. Quais são as conversas? O que é que você lê? O que é que você ouve? O que é que você vê na televisão? Quem são os professores aos quais você expõe a sua mente? Nós estamos como que remando contra a maré. Nós estamos sendo bombardeados por toda uma estrutura de filosofia deste mundo. Não é verdade? Por isso temos que manter uma disciplina muito grande. De vida devocional. De vida com Deus. Precisamos de uma experiência que nos dê estabilidade para não sermos levados pelo mundo que nos cerca. É tão fácil pensar de acordo com o mundo. É tão fácil ouvir a nossa própria voz e dizer que Deus falou. É tão fácil adotar os costumes deste mundo. É tão fácil fazer o que os outros fazem, viver como os outros vivem. Porque tudo nos puxa para este mundo. Mas é possível viver a vida cristã? É. Noé prevaleceu no meio da geração que foi inteiramente destruída. Daniel prevaleceu. Nós podemos prevalecer. Porque o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. E a luz dissipa as trevas. Podemos ter em nosso espírito um tipo de comunhão com Deus, de convicções tão profundas, que onde estamos não somos influenciados pelo que nos cerca, mas tornamos influenciadores. Eu não tenho que brigar contra as trevas para que elas se dissipem, basta acender a luz. E Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Não se esconde uma cidade edificada sobre um monte. E se eu sou luz onde eu chego, a luz prevalecerá sobre as trevas. É possível vencer? Sim, é possível vencer. No mundo passareis por aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci. O que ele queria dizer: eu venci e vós vencereis também. Estamos separados do mundo, consagrados para Deus, usando o véu do sangue do Cordeiro. Por isso João nos diz, leiamos juntos, 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo,
O amor do Pai não está nele. E se prosseguíssemos a leitura, vai dizer, porque o que tem no mundo é o desejo da carne, é o desejo dos olhos, é a soberba da vida, mas o mundo passa e o seu desejo, mas aquele que faz a vontade do Senhor, esse permanece para sempre. Vamos amar a Deus. Amar a Deus. A noiva deveria esperar ansiosamente pelo retorno do noivo. Você está esperando com ansiedade? Você tem um desejo grande de que Jesus volte? Seu coração bate, seu coração acelera. Oh, queridos, esta série tem um propósito: despertar o nosso coração um desejo ardente pela vinda do Senhor. Ele descerá debaixo de um clamor intenso da noiva: Maranata, Maranata, Maranata. Senhor, não aguentamos mais o mal, o mundo, o pecado. Ora vem, Senhor Jesus. Como diz aquele cântico, ansioso espero a tua vinda. Ela deveria estar se preparando para viver como esposa e mãe em Israel. E nós estamos nos preparando, queridos. Nós seremos o corpo de ministros, de trabalhadores de Jesus no seu reino milenar. A noiva gastava dias aprendendo como agradar o marido e esperando por ele. E assim vamos gastar os nossos dias na terra, agradando ao Senhor. Que tu tenhas prazer em mim, que a minha vida seja um incenso suave às tuas narinas. A parábola das 10 virgens mostra a importância da noiva manter-se preparada. Lâmpadas acesas. Na mente da noiva, o noivo poderia vir a qualquer momento, mesmo à meia-noite. Portanto, ela tinha que estar pronta para todos os momentos. E esta parábola mostra que estava dormindo, todos estavam dormindo. Mas havia o grupo que tinha ali as suas lâmpadas e o azeite, não importava a hora, quando ouvisse o grito, eis o noivo, era só partir. Passo número 11, o noivo regressa. A casa está preparada, o pai disse, é agora. E então o noivo regressa. E ele vem acompanhado de uma mensagem. E vem o toque do chofar. Ele vem raptar a noiva para levar para a casa do pai. Claro que tudo estava combinado, né? Já se sabia que fazia parte. O noivo vinha e como que rapta a noiva e vai embora, né? Mas tocava-se o chofar e dizia, eis o noivo, era o grito, eis o noivo. Então depressa a noiva pegava as suas coisas e entrava o noivo e pegava tudo para ir para a casa do pai, onde teria todo um cerimonial que durava 7 dias. Uma festa longa, em que o noivo levava a sua recâmara, a sua noiva, e ali estava o amigo do noivo, atento a tudo. Quando a noiva vinha, chegava com o grito, e aquele toque da trombeta que nós encontramos na Bíblia, dada a voz do arcanjo, ao som da última trombeta. Jesus, sim, queridos, vai descer do céu. Na hora que o Pai disser é agora, Ele descerá do céu e ouviremos o toque do chofar, chamada última trombeta, aleluia! E esta noiva será levada para a casa do Pai. Oh, estamos esperando este dia, é o dia do arrebatamento, quando 2 coisas simultâneas estarão ocorrendo. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, e nós os vivos seremos transformados, receberemos corpos gloriosos, e juntos nos encontraremos com o Senhor nos ares, para viver eternamente com Ele.
Deixe-nos fazer um parênteses e procurarmos responder a pergunta: o que ocorre depois da morte? Às vezes nós achamos que todo mundo entende tudo de escatologia, de últimas coisas, né? Diga: eu sou um espírito, possuo uma alma e habito num corpo. Meu espírito é o verdadeiro eu, é o meu ser. Ele representa o sopro de Deus, aquilo que me liga à eternidade. Meu corpo é de barro, é um tabernáculo, é uma morada temporária. E assim como ocorre com as lâmpadas de eletricidade, você olha para uma lâmpada, ele é o elemento material, mas a lâmpada está aqui para ser um canal através do qual a eletricidade se manifesta. A fonte da energia, da luz, não está na lâmpada, está na eletricidade. Ela é invisível. De que tamanho é ela? Qual é a sua cor? Nós sabemos. Mas na hora que a eletricidade toca esta lâmpada que vemos, tangível, material, projeta-se a luz. Nosso espírito é como a eletricidade. Ele é a fonte da vida. Nosso corpo é como a lâmpada. Quando o espírito entra no corpo, o homem se torna alma vivente. O que é alma? É a nossa personalidade, a persona. Quando o espírito está no corpo, nós começamos a manifestar a nossa personalidade, nossos poderes de pensar, de sentir e de querer. O que é a morte física? Essa casa de terra, para viver no planeta Terra, tem validade. Chega um momento em que ela não aguenta mais. Então, é descartada. É um tabernáculo que envelheceu, que não presta mais. Como disse Deus: és pó e ao pó voltarás. O pó volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Então, esse corpo vai para a sepultura e fica ali aguardando a ressurreição. Ok? Há duas ressurreições. A primeira ressurreição é a do crente. Quando Cristo vier buscar a igreja, todos os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os ímpios não. Então o que ocorre? Meu corpo é incorporado à minha alma e ao meu espírito. E para onde vai o meu espírito? Para o paraíso. Paraíso é a antessala do céu final. E o ímpio vai para o Hades, que é a antessala do inferno final. Só estaremos no céu final e no inferno final depois de receber os nossos corpos espirituais. Nós que morremos em Cristo entramos no estado de gozo, no paraíso, mas receberemos um corpo glorioso. Amém? Os que não estão em Cristo só vão ressuscitar depois do milênio. Todos comparecerão diante do tribunal de Cristo para receber os graus de castigo. Os crentes também receberão graus de galardão. Nós compareceremos, todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. O que fizemos da vida aqui? Haverá graus de recompensa e haverá graus de castigo. Haverá graus de responsabilidades no reino de Deus. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Paulo fala daqueles que só fizeram o essencial para não ir para o inferno. É aquele aluno que tira a nota mínima para passar.
Tem muito crente aqui, né? Passando com a barriga no chão. Não é? Essas cercas de arame farpado. Já viu a dificuldade, né? Ok? Queridos, Jesus Cristo virá nos buscar para a casa do Pai. Ressuscitaremos. Iremos para casa. Agora, neste momento em que somos arrebatados, a terra entra no período terrível chamado Grande Tribulação, que durará 7 anos. Esses 7 anos são os 7, corresponde ao número 7, é a festa de casamento. Aleluia! Estes 7 dias de anos em que a noiva está com o noivo no céu, celebrando as bodas do Cordeiro. Aleluia! Ele virá e erguerá o véu do rosto e articulará um grito de contentamento ao contemplar a formosura desta igreja, a beleza desta igreja, que Ele mesmo projetou, como diz o nosso decreto. Cristo amou a igreja, Cristo se entregou a si mesmo por ela, e Ele vai apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, como igreja santa, como igreja maravilhosa. É obra dele. Então ele, quando der o grito, porque é isso que o noivo fazia, ele levantava o véu e dava um grito de contentamento por contemplar a beleza da esposa. E este grito de que fala a Bíblia é o grito do noivo ao contemplar a beleza da igreja que ele formou, da igreja que ele comprou com o seu próprio sangue. Aleluia! Lemos em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O noivo então dirá à sua noiva: levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem, pois eis que já passou o inverno, a chuva cessou e se foi, aparecem as flores na terra, já chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começa a dar os seus primeiros figos, as vides estão em flor e exalam o seu aroma. Levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem. Aleluia! Você perdeu uma boa chance de dar um grito de aleluia. Passo número 13. Para a casa do Pai. Aleluia! Jesus levará sua noiva para a casa do Pai. Este é o seu destino. Este é o seu último domicílio. Jesus diz em João 14: virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Na oração que ele faz, de João capítulo 17 ao Pai, ele diz: Pai, desejo que onde eu estou, estejam comigo também aqueles que me tens dado, para verem a minha glória, a qual me deste, pois que me amaste antes da fundação do mundo. E o apóstolo João dá testemunho no capítulo 21 de Apocalipse: eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que diz Deus, descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Depois da festa de casamento, depois da ceia, o que é que o noivo fazia? Levava para a casa que ele preparou. Pois bem, depois de tudo isso, seremos levados à casa que ele nos preparou,
a nova Jerusalém, aleluia, que desce do céu. Glória a Deus. Para quem está perdido também, queridos, vai ser terrível, porque serão lançados no inferno. Escuta, a palavra, muitas vezes na sua Bíblia, por inferno, não é inferno, é a palavra Hades, no hebraico, ou Sheol, no grego. Na realidade, o inferno final, ninguém está nele ainda. Está no Hades. Antes que Jesus ressuscitasse, havia uma área na região dos mortos para os ímpios e uma região para os santos. Jesus transferiu aos santos para o terceiro céu, chamado paraíso. Eles estão em sofrimento, mas o inferno final, o lago de fogo, primeiro vai ser lançado lá o falso profeta, o anticristo, depois as nações que serão julgadas, Satanás e os seus anjos serão lançados, e depois do juízo do trono branco, todos serão ali lançados. Será o inferno final. E o céu final, a morada final dos santos, com corpos gloriosos, corpos espirituais como o de Jesus. Aqui está a nova Jerusalém, a casa que o Senhor preparou. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. A Bíblia diz que as nações andarão à roda desta cidade, porque quando houver o milênio, haverá nações sobreviventes, mas nós, os que fizermos parte do arrebatamento, seremos uma classe especial, os cidadãos da nova Jerusalém, a esposa do Cordeiro, que reinaremos com ele em glória. Esses 7 dias de festa, após 7 anos no céu do noivo, Cristo trará a esposa para a terra. Este é o momento da segunda vinda. Ele virá com ela e vai apresentá-la à comunidade que restar aqui na terra. Aleluia. Haverá morte, haverá nascimento, mas a Bíblia diz que morrer a 100 anos será morrer jovem. Haverá justiça na terra, mas a esposa do Cordeiro será uma classe especial. Queridos, como é sério prepararmos-nos para aquele grande dia. Prepararmos-nos para o arrebatamento. Porque se não formos arrebatados, ai de nós. Você dirá, é possível, depois do arrebatamento, alguém se firmar com Cristo? Sim, é possível. A Bíblia diz que muitos serão mortos pelo anticristo. Mas vai ser muito difícil. Vai pagar com a vida. Será terrível. Agora, amados, vamos acordar. Hoje é o tempo da graça. Não precisamos viver no sofrimento, levando o chicote para aprender a viver a vida cristã, porque a vida cristã é uma delícia. Viver com Cristo é maravilhoso. Viver em comunhão com Cristo é mais do que se possa desejar, é a plenitude da felicidade. Nós só encontramos plenitude nele, meu querido. Não se pode comparar nenhum prazer da carne da terra com o prazer de viver na sua presença, o prazer da comunhão com ele. Quem desfruta essa presença não a trocará por nada mais. Mas o passo 14, haverá uma ceia de casamento para todos os convidados pelo pai da noiva. Em meio ao mais alegre, explosivo louvor e adoração saídos da sala do trono, João ouviu ecoar a estrondosa voz que dizia: juntos leiamos: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. Também ouvi uma voz como a de grande multidão, como a voz de muitas águas, e como voz de fortes trovões, que dizia juntos: aleluia,
pois já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, exultemos e demos-lhe a glória. Aleluia! Porque toda essa celebração continua, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. E já sua noiva se preparou, e foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. E disse-me: escreve juntos: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Que Deus nos dê a graça de sermos chamados a estas bodas. No dia do casamento, o noivo é visto como rei, e a noiva é vista como rainha. E claro, temos aqui o quadro do que é real. Jesus é rei. Jesus é rei. E esta noiva se torna a sua rainha. Reinará com ele em glória. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Durante a consumação do casamento, o noivo será coroado rei de toda a terra. E a noiva, crentes em Cristo, viveremos com Ele por toda a eternidade, para sempre e sempre. E aí, Jesus voltará com a esposa. Depois destes 7 anos, quando a terra está sob juízo, e o céu em celebração, os 7 anos, a Bíblia não diz, mas eu tenho uma impressão, que naquele período, nós estaremos sendo instruídos como governar. Estaremos recebendo orientações, será o planejamento, como vai ser o reino. Receberemos os galardões: você vai tomar conta desta nação, você vai tomar conta daquela, quem é que vai ser o ministro, quem é que vai cuidar. Eu tenho aqui um quezinho que ele vai me mandar para algum lugar para ensinar, alguma nação. Nós seremos enviados, seremos os emissários do reino, seremos os oficiais do reino, né? Não vou chamar de funcionário, não sei como é que a gente vai ser chamado lá, mas na realidade é que as nações existirão. Inclusive vai haver a festa dos tabernáculos. A Bíblia diz que as nações têm que ir todos os anos celebrar a festa. E a coisa gloriosa para nós é que não vamos precisar de passaporte nem de avião, porque os nossos corpos serão corpos como o de Jesus. O povo estava aí trancado e Jesus aparece, porque não é matéria, é um corpo espiritual. Queridos, o que Deus tem reservado para nós é simplesmente glorioso. Não vamos trocar por nada. E o passo 15, indo para casa. Aleluia. Assim como o noivo e a noiva deixam a ceia do casamento a fim de ir para casa, falei disso há pouco, nós partiremos para o nosso destino eterno. E Apocalipse 21:4, queremos concluir com este texto. Vamos nos colocar de pé e vamos ler juntos, pois é uma descrição singela, ao mesmo tempo profunda, do que será o culminar dessa relação, Cristo e a igreja, como a noiva, hoje desposada, amanhã esposada, como rainha para reinar com Ele em glória. Juntos: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará dos seus olhos, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são
passadas. Aleluia.